Hello students, good morning. We are just starting just one more Friday. I hope God bless us. I hope God take care of our lives. And I hope we can have a good class for today, ok? Mais uma sexta-feira para nossa coleção de dias nessa quarentena, nesse formato. Tomara que Deus nos abençoe para que a gente tenha paciência de continuar e de concluir as nossas aulas, tirando o máximo de proveito desse novo formato, desse novo perfil e nessa condição que estamos vivendo, certo, meninos? Quero desde já agradecer quem já foi lá na plataforma na semana passada, quem se preocupou com as atividades, quem olhou que estava devendo, que não estava, mandou mensagem para a tia Simone, perguntou, pediu ajuda, pediu socorro, mandou mensagem para mim. Eu confesso que não tenho como entrar toda hora na plataforma, mas não se preocupem que vocês não serão prejudicados. Se vocês se esforçarem daí para cumprir a nossa rotina, as nossas tarefas, eu vou me esforçar daqui também, vou conversar com a Simone, eu converso com as coordenadoras para que a gente consiga chegar num consenso sem prejudicá-los, tá bom? Então, continuem cumprindo com o dever, entrando na plataforma, encaminhando as tarefas que eu solicito. Eu tenho tentado cumprir aulas bastante tranquilas, selecionados os temas que a gente precisa abordar de forma bem simplória. Para quê? Para que vocês não tenham a dificuldade, o desespero de aí do outro lado achar assim, estou desamparado, não estou entendendo nada e não tenho feedback. Então, eu estou me esforçando assim ao máximo para passar um conteúdo de uma forma bem simplória para que haja uma compreensão mútua. Tudo bem, meninos? Então, voltando aqui ao nosso conteúdo de hoje. Today is Friday. I hope God bless us. Semana tá terminando, que Deus nos abençoe mais uma vez. Para hoje, nós vamos falar de phrasal verb. Look at me. Look. Olhe para mim. Oh, you cannot look at me right now, babies. I'm so sorry, guys. Yeah, it's a pity. Eu pedi para vocês olharem para mim, mas hoje nós vamos trabalhar nesse formato aí. Vocês vão assistir somente a minha apresentação. Vocês não vão poder olhar para mim, mas vocês vão olhar para esses beautiful eyes, né? Belos olhos que estão aí. Look at, dei uma olhada. Hoje não tô aí, mas olhem para a apresentação com bastante atenção, com bastante dedicação. Nas próximas semanas eu voltarei e aparecerei aqui no cantinho olhando vocês. Looking at you, ok, guys? Hoje nós vamos trabalhar nesse perfil, tenham um pouquinho de paciência, mas semana que vem eu volto. E aí eu vou aparecer na janelinha aqui abaixo, conforme vocês estão acostumados, looking at you, olhando para vocês, ok? Meninos, tanto look at me, looking at you, look at you, tem uma finalidade, é o primeiro phrasal verb da aula de hoje, que é o look at. Então, look com at significa olhar para alguém. Certo? Já aprendam, guardem essa informação. Look at, olhar para. Hoje só ouvindo a minha voz. You are not looking at me right now, babies. Vocês não estão olhando para mim agora. But you can hear my voice. Mas vocês podem ouvir a minha voz. Para começo de tudo, começo de conversa, para tudo, pausa. O que é um phrasal verb? O que é um verbo, né? Conforme está escrito aí, um phrasal verb.
É a combinação de 2 ou 3 palavras de diferentes categorias gramaticais. Então, gramática, substantivo, verbo, adjetivo, preposição. O phrasal verb, ele combina categorias gramaticais diferentes. Exemplo, ele vai combinar um verbo com um advérbio. Ele vai combinar um verbo com uma preposição, ok? Então, tá dizendo aí, combinação de 2 ou 3 palavras de diferentes categorias gramaticais. Exemplo, um verbo e uma partícula. Essa partícula pode ser advérbio ou preposição. Para formar uma única palavra num único sentido. O exemplo que eu dei a vocês, né? Look at, olhar. Look at, olhar. O phrasal verb de hoje, coincidência ou não, dá uma olhada aí na apresentação, a mágica, puf, voltei. O phrasal verb de hoje, coincidência ou não, é o look. Só essa primeira parte aí. Esse look, ele vai combinar-se com advérbio ou preposição, que é uma partícula. Então, é o verbo, é o verbo look com mais alguma partícula. E ele vai dar uma palavra num sentido, dentro de um único sentido. O que você vai perceber? Que o look, ele pode ter várias combinações diferentes. Então, o phrasal verb look, ele pode formar vários sentidos distintos. O primeiro que eu pedi para vocês gravarem, qual foi? Look at me. Look com at, que é olhar, certo? Sabendo que o phrasal verb é a combinação de 2 ou 3 palavras, e já sabendo que o phrasal verb de hoje é o look, vamos verificar agora, meninos, na sequência, a quantidade de verbos que vocês podem formar partindo do look, somente o look. Primeiro, look com back. Back, traz, voltar, tudo que tenha esse sentido. Quando você combina com o look, ele vira o verbo look back. Look back significa o quê? Num sentido, né? Num sentido bem direto da palavra, dizendo assim, look back é olhar para trás, certo? Mas ele tem qual sentido? Pensar em algo no passado. Então, quando você look back, você olha para trás, mas você também pensa em algo do seu passado. O que difere look back do look at, meninos? A preposição. No primeiro é at e no segundo é back. Então, look at, olhar. Look back, pensar no passado. Ou olhar para o passado, olhar para trás. When you turn and walk away, don't look back. Bonito isso, hein? Quando você virar as costas e ir embora, não olhe para trás. E no sentido romântico da coisa, quando você virar as costas e partir, não olhe para o seu passado, não pense no seu passado. É profundo isso, mas é um phrasal verb, é o segundo. Já viram look at, agora look back. Look ahead. Diferente do back, que é atrás, né? Eu tenho ahead, que é à frente. Go ahead, vá, siga. Look ahead significa o quê? Pensar ou planejar o futuro. Num sentido direto, olhar para o futuro, olhar à frente. You never seem to look ahead. Você parece nunca pensar no futuro. Você parece nunca olhar à frente, né? Olhar para o seu futuro. Então, perceberam até agora... Esqueci de falar despausa, meninos. Despausa. Vamos lá. Despausou, agora pausa de novo. Vocês perceberam que nós já vimos 3 combinações com o look e cada uma tem um sentido diferente?
Por isso que na hora de ler um texto, você tem que estar muito atento aos detalhes. Você tem que entender que o phrasal verb, ele dá sentidos semânticos distintos a uma palavra que tenha a mesma combinação, a combinação com uma única partícula. Então, por exemplo, look é o primeiro verbo, com uma única partícula não, com um único verbo. Look é o verbo. As partículas são at, back e ahead. Acrescentei 3 partículas distintas ao look, viraram 3 verbos diferentes com sentidos diferentes, certo? E aí isso é rico, porque vai fazer com que você entenda que uma palavrinha ela tem sentidos variados num texto. Não vai mais te deixar confuso. Nossa, mas parece que ele está falando isso, mas na verdade ele está falando isso devido ao phrasal verb, ok? Mais um. Look into. Look into significa investigar. Olha, into é uma partícula que remete-se a dentro. Então, quando você fala look into, né, olhe para dentro, né, olhe profundamente, num sentido amplo da coisa, look into, investigar. Tá vendo, meninos? Olha, são combinações diferentes com o verbo look, que significa situações que têm, significados diferentes. I need to look into this better. Então, quando eu falo I need to look into this better, eu estou dizendo o quê? Eu preciso investigar isto melhor. I need to look into this better. Eu preciso investigar melhor essa situação, ok? Vamos ver mais uma combinação com look. Look after. Uau, esse aqui vai soar até um pouco estranho, porque after significa depois. E aí eu tenho a combinação com look. Quando eu falo de look after, eu falo vigiar ou cuidar de algo ou de alguém. Então, I love looking after children. Eu amo looking after, cuidar. Eu amo cuidar de crianças. I love looking after you. Adoro cuidar de você. Então, eu tenho aí look com after. Partículas diferentes acrescidas ao look, atribuindo significados diferentes. Mais um, porque a vida segue e a gente tá o quê? Aprendendo o que é o phrasal verb. Look for. O que é o look for? Procurar. Procurar por algo, procurar por alguém. Então, tá lá. If you have problems, you should look for help. Se você tem problemas, você deveria procurar por ajuda. Já acrescentei o ahead, já acrescentei o back, já acrescentei o at, já acrescentei o for e já acrescentei o after. Look for, procurar. Várias partículas diferentes formando verbos diferentes. Cuidado, que aí às vezes você vê o look num texto, você traduz totalmente fora do contexto real que ele quer dizer. Mais um, let's go, pay attention. Olhe para a apresentação. Look down on. Look down pode ser utilizado no sentido de olhar para baixo, né? Porque down é descer, baixar. Mas o que eu tenho aí? Look down on. Olhar para baixo, on. On pode ser em cima. Que estranho isso, né? Olhar para baixo em cima. Não, é um phrasal verb que combinando essas 3 palavrinhas, look down on, significa desprezar, desdenhar, menosprezar alguém. É o famoso olhar
de cima para baixo, né? Eu olho para você de cima, como se eu fosse superior a você. Então, olhar para baixo de cima. Eu estou num posto acima. Resumindo, menosprezar alguém, desdenhar de alguém. Some people look down on our tastes, né? Algumas pessoas olham com desprezo as nossas escolhas, né? Os nossos gostos. Então, algumas pessoas menosprezam as nossas escolhas. Elas olham por cima, como se elas fossem superiores a nós. Look down on. Tô adorando essa aula de phrasal verb. Tomara que tenha mais aí no livro para a gente aprender muitas e muitas palavras novas. Look forward to. Romântico isso, ó. If you don't have problems, you could look forward to. Quer dizer estar empolgado, é ansiar, é ansioso para algo. Cortou o O aí na apresentação, viu? Desculpa, não tinha visto essa configuração, mas vamos corrigir em tempo, como se fosse uma ata de reunião, né? Em tempo. Onde lê ansios, leia ansioso. Suba o E, tá bom? Você tem inteligência bastante para imaginar que esse O aqui de baixo tá aqui em cima, ok? Imagina. Então, esse look forward é estar empolgado, é estar ansioso para algo. If you don't have problem, you could look forward. Se você não tem problemas, você poderia empolgar-se, você poderia estar um pouquinho mais feliz, porque quem está empolgado está feliz. Aí, no sentido melhor, se você não tem problemas, você poderia estar empolgado. Às vezes a pessoa tá lá, né, tão chateada, e você, if you don't have problems, you could look forward. Poxa vida, você poderia estar um pouquinho empolgado. Bacana, então já vimos mais um complemento. E agora, acabou? Não, tem mais. Look to something. Então, vocês viram no início da aula, logo que eu comecei a aula, eu falei, olhe para mim. Ops, aí eu falei, desculpa, vocês não podem olhar para mim agora, eu não estou aí. Mas vocês podem ouvir a minha voz, não falei assim? Então, eu usei o look at, mas aqui é o look to. Look to something. É esperar ou querer algo de alguém. Então, você tem lá. If you have problems, you should look to your parents. Então, se você tem problemas, você pode ir lá esperar ou ansiar pelo auxílio dos seus pais, ok? Logo, nós temos aí o look to como mais um phrasal verb. Perceberam, meninos, como que é rico esse conteúdo? Eu tenho aí o look com várias combinações. Esse look to, ele traz o quê? Ele traz verbos distintos. Esse look, perdão. Quando você usa ele com to, você tem aí no sentido também de confiar. Então, olha, se você tem problemas, você deveria confiar nos seus pais. Olha aí o sentido que ele tem na frase. Diferente do look at, que é olhar. Look out for. Quando eu falo para você look out, é o mesmo que eu falar watch out, que é prestar atenção. Look out for the way you are. Olhe o caminho, olhe pelo caminho, né? Preste atenção no caminho que você está. Então, Deus me livre, aquela tossida básica da aula. Tem que acontecer, não é? Em todas as aulas. Quando eu falo look out for the way you are, eu tô falando preste atenção no caminho que você está. Ah, professora, mas eu posso falar olhe pelo caminho que você está? Você até pode falar, porque o look, já perceberam que os sentidos que ele forma estão, em sua maioria, relacionados ao olhar?
olhar para trás, né? Pensar no passado, olhar para frente, pensar no futuro, olhar o caminho que você está, no sentido de preste atenção no caminho que você segue. Então, a gente pode basear-se no sentido real do verbo, que é o olhar, mas eu tenho que saber que forma combinações diferentes, ok? Look out for the way you are, preste atenção no caminho que você está. Look up and down. Esse look up and down, se vocês conhecerem as preposições, os conectivos, as conjunções, as partículas, vocês vão ter facilidade para entender. Up, cima, down, baixo. Look up and down é olhar o quê? Olhar de cima para baixo, olhar de cima até embaixo. Não é olhar só de cima. Quem olha só de cima, look down on, face de superior. Quando você olha de cima até embaixo, você está olhando com bastante atenção. Você está examinando, procurando detalhes, né? Nossa, aquela mulher me olhou, ela mediu, né? Que a gente fala assim, ela me mediu. Não vamos pensar em construções perfeitas gramaticais, não, tá? A gente fala assim, no de, nossa, ela mediu, olhou para mim de cima até embaixo. Ela looked up and down. Ela examinou você, perdão. Ela olhou todos os detalhes. Daí tem o exemplo, né? Look up and down the street. Are they coming? Olhe para cima e para baixo na rua. Eles estão vindo? Examine, preste atenção nos detalhes, ok? Riquíssimos verbos formados a partir do look. Isso é extremamente importante. Nós devemos guardar esses significados, tentar fazer várias assimilações para na hora de ouvir um texto ou ler um texto, tentar aproximar o que você está entendendo ao sentido real da língua inglesa. Tá bom, meninos? O que eu vou passar de atividade? Não vai ser vídeo, a atividade vai ser só o áudio. Você vai ouvir o áudio e você vai anotar 5 frases que apareçam diferentes situações do phrasal verb look. Vai ouvir e voltar quantas vezes você quiser, mas eu vou deixar lá no Classroom essa atividade aqui. Ouça o áudio e anote 5 frases com o look. E para complementar a compreensão de vocês, eu assisti vários vídeos no YouTube falando de phrasal verb. Eu vou colocar o link, vou disponibilizar lá, mais um link para vocês assistirem, para vocês terem bastante consciência de como funciona um phrasal verb, tá bom? Hoje eu tô meio gaga, né? As pressões do dia a dia estão me deixando gaga, cada dia é um contexto diferente, mas eu espero que vocês estejam compreendendo, tá bom? Essa aula nesse formato faz com que a gente não tenha o feedback na hora, então eu fico tentando imaginar aí a cara de vocês. A cada fala minha, eu fico tentando imaginar a reação de vocês. Quando você conversa na hora, você já tem a reação na hora. Então, você já corrige quando você está falando de um jeito que a pessoa não entende. Mas nesse formato, como eu não tenho feedback, eu tenho que ficar na torcida, que tomara que eles estejam entendendo, tomara que eles estejam entendendo. Mas vocês têm o canal aberto lá, pode me mandar mensagem. Eu confesso que eu não tenho como entrar todos os dias e ficar respondendo quem entra, cada um entra num dia. Então, no momento que eu entro, eu já olho de todo mundo. Se tiver mensagem sua lá, eu respondo, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela preocupação de terem enviado as tarefas. Não vai ser diferente com essa tarefa de hoje. Entra no Classroom, no Activity e faça a atividade. Assista ao vídeo de complemento de explicação. E por hoje é só. Goodbye.
I hope God bless us. Que Deus nos abençoe e tenham uma ótima sexta-feira, tá bom, meninos? Bye, bye.